Palavra de Deus. Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual, uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente, com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando, o Senhor está roubando. O que chega atrasado, o seu nome fica ausente, ele fica envergonhado, ele fica envergonhado, por não saber a lição. O professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não, ele diz eu não sei não. O professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos hoje, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede pra sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Quem fala é o pastor Danilo Estélio e agora vamos para a nossa 7ª lição deste segundo trimestre de 2021. Começaremos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O assunto da nossa lição, celebrando a beleza da igreja. Texto áureo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática nos fala que somente em Cristo a igreja pode ser o que Deus planejou e que ela seja neste mundo e na eternidade. Leitura bíblica está em Efésios capítulo 1, versículos 1 a 23. Os hinos sugeridos da APA são os de número 10 e 531. A carta aos Efésios foi escrita na cidade de Roma, durante o tempo que o apóstolo Paulo esteve preso ali. Efésios é um tratado de eclesiologia. O que é eclesiologia? É o estudo da igreja. Que igreja estamos falando aqui? Assembleia de Deus? Batista? Presbiteriana? Não, a Igreja de Cristo, independente da placa denominacional. Eclesiologia, portanto, é o estudo de como essa instituição chamada igreja, ela se manifesta no mundo de hoje e como ela deve ser nos propósitos de Deus. Portanto, Efésios aborda de forma minuciosa os aspectos da igreja como o corpo de Cristo. Corpo no sentido não daquele corpo morto, daquele cadáver, não, mas de um corpo vivo, atuante, um corpo que caminha por este mundo, respira por este mundo, estende as suas mãos neste mundo, atua neste mundo. Enquanto Cristo, a cabeça, está nos céus, a igreja, o seu corpo, está aqui na terra, realizando alguma coisa para o reino de Deus. Nos círculos teológicos, Efésios é considerado um dos mais importantes escritos no Novo Testamento. O primeiro tópico fala sobre a igreja na perspectiva de Deus. São os 10 primeiros versículos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1.
Aqui o apóstolo Paulo ele enaltece, ele celebra a beleza da igreja. Nós vemos aqui esta fala de Paulo como se ele estivesse ali deslumbrado. É como se ele estivesse vendo uma noiva arrumada, preparada para o casamento. É como se ele estivesse ali encantado com a beleza daquela noiva. E ele enaltece primeiramente a quem? A Deus. Porque Deus é que possibilitou que aquela noiva viesse a estar daquela maneira. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Alguém poderia perguntar, mas de que beleza o apóstolo Paulo está falando? A igreja tem tantos problemas. Qualquer igreja, grande, média, pequena, seja na congregação mais humilde, seja na maior mega igreja, existem fofocas, existem disputas, existem divisões, às vezes existem heresias. Sim, o céu vê tudo isso, mas o céu vê além disso, escreve aqui o nosso comentarista. O céu ele está vendo a igreja pura, santificada por Cristo. Então nós poderíamos comparar a igreja como uma noiva que está no seu dia de noiva, ela está se arrumando, ela ainda não está totalmente pronta. Ela está ainda um pouco desarrumada, está um pouco descabelada, mas o céu, ele vê essa noiva já pronta, preparada para ser levada para junto do noivo. Por isso o apóstolo Paulo escreve dessa maneira, porque ele está vendo a igreja já pronta, ele está vendo a igreja abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É assim que o céu vê a igreja, em toda a sua beleza, sem divisões, sem heresias, sem problemas. O céu vê a igreja pura, perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula nem defeito, e já pronta para ir se encontrar com o noivo nos céus. E é assim que temos que aprender a ver a igreja, sabendo os problemas que existem nela, mas vendo além de tudo isso. O segundo item fala que a igreja é escolhida e santa, assim como nos escolheu nele. E nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aqui o apóstolo Paulo destaca vários aspectos muito importantes. Primeiro, que todo o processo da salvação, toda a escolha da igreja vem de quê? Do amor de Deus. A salvação não vem dos méritos humanos. Não há nada que possamos fazer para ser salvos. Falando em termos de nossas obras, das nossas realizações. Não há nada que o ser humano possa fazer para promover a sua escolha, para fazer com que Deus resolva salvar a ele e não a outro. A única coisa que o ser humano pode fazer é aceitar e receber essa escolha de Deus, ou então rejeitá-la. Não existe meio termo. A nossa escolha não está afastada dos atos praticados por Cristo na sua morte substitutiva. Pelo contrário, nós só temos condição de escolher a salvação porque Cristo realizou a sua morte em nosso lugar. Então, quando o apóstolo escreve seu corpo, minha igreja, povo adquirido, está apontando nesse sentido, que a igreja pertence a Cristo. E de que maneira fomos escolhidos? Escolhidos para viver uma vida santa, irrepreensível. Este é o propósito da eleição. Os salvos, eles são chamados de eleitos. Significa, literalmente, que Deus nos colocou um voto de confiança, um voto de convite para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. E o que significa santo? Significa separado da vida pecaminosa. Alguém poderia logo dizer, mas nós não temos condições de ser santos, porque ser santo é ser perfeito, e nós sabemos que todos somos imperfeitos, é verdade. Mas aqui santo não está significando perfeito, está significando uma pessoa que é separada da vida de pecado. É alguém que olha o caminho errado e se afasta daquele caminho. Somente aquela pessoa que possui a santidade de Deus pode ser irrepreensível, imaculada. Mas a nossa escolha não é apenas para uma vida santa, mas também para a vida eterna, que é o apogeu, é o ponto mais alto de todo este processo de salvação e eleição. Podemos viver no mundo sem se contaminar com ele até a glorificação final da igreja. É o fechar com chave de ouro da carreira cristã. Todo cristão regenerado, verdadeiro, é um santo.
Santo aqui não quer dizer nada com o catolicismo, ou seja, você beatificar ou canonizar pessoas. Não, aqui o ser santo é uma condição espiritual de todos os que integram, que fazem parte do reino de Deus na Terra. Portanto, a regeneração que Deus faz em nós é um ato imediato. É um momento em que o Espírito Santo nos leva a querermos ser regenerados. Porém, depois disso vem um outro processo chamado santificação. É um processo contínuo e duradouro. À proporção que nós caminhamos na fé, nós vamos desenvolvendo a salvação, nós vamos sendo aperfeiçoados. Portanto, a santificação ela não acontece de uma hora para outra. Ela dura toda a nossa vida. E claro que vão existir vários graus de santificação. Existem pessoas que estão mais santificadas do que as outras. Por isso que lemos no livro do Apocalipse, na parte final, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Isso deve acontecer até que se cumpra o propósito daquele que nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. E aqui nós passamos para o item 3. A igreja é predestinada. Escreve o apóstolo Paulo, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer isso, segundo a sua boa vontade para conosco. Lembra quando no nascimento de Jesus os anjos cantam: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade aos homens. As pessoas às vezes entendem errado e pensam que é paz na terra aos homens de boa vontade. Não é, não. Boa vontade para com os homens. É a boa vontade de Deus para com os homens. É isso que é o beneplácito da sua vontade. Aqui a questão da predestinação, ela é um ponto que divide em duas correntes o cristianismo. A predestinação calvinista, ela estabelece que Deus já escolheu de antemão quem vai ser salvo e quem não vai. Ele já determinou que o João vai ser salvo, mas o José não vai ser salvo. Não é assim que nós entendemos a predestinação. Não é dessa forma que o apóstolo Paulo escreve sobre a predestinação. A predestinação é o ato divino que estabelece desde o começo do mundo que aquelas pessoas que venham a crer no plano de salvação mediante o sacrifício do Calvário serão salvas. É isso que é a predestinação no contexto bíblico. O homem pecador ouve a palavra, se arrepende dos seus pecados, confessa a Cristo como Salvador, é perdoado e passa a integrar o reino de Deus na terra, que é a igreja. Mas qual igreja? Alguém pode perguntar. Há tantas igrejas, há centenas, há milhares delas. Quando estamos falando de igreja, não estamos falando aqui de uma denominação em particular, mas sim da igreja corpo de Cristo. Ela está espalhada por este mundo na forma de grandes e pequenas denominações, de grandes e pequenas placas. Só Deus é quem sabe, na verdade, quem realmente faz parte da igreja. Nós conhecemos a igreja visível, mas existe muito mais, existe a igreja invisível. Podemos comparar a igreja como um iceberg. Uma parte dele, uma parte pequena, está acima da superfície da água, mas uma grande parte dele está oculta debaixo da água. A grande totalidade de um iceberg está debaixo d'água. Você não pode ver da superfície, a não ser que você mergulhe, dê a volta naquele bloco de gelo. Assim é a igreja. A igreja, nós vemos uma pequena parte dela, mas só Deus é que realmente conhece a igreja na sua extensão. Estabelece aqui o nosso comentarista que a predestinação não é de uns para o céu e outros para o inferno. A onisciência de Deus não é causativa, isto é, o fato de Deus saber de antemão que uma pessoa tomaria determinada direção em sua vida não significa que foi Deus que causou aquela decisão. Ou seja, Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Ele já conhece o final da história, ele já leu o último capítulo. Então vejamos que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Deus já sabe quem é que vai começar a carreira cristã de maneira fiel, verdadeira, mas ao longo do caminho vai se desviar. Ele já sabe de tudo isso, mas não é Ele que estabelece isso. Ele já conhece as decisões que tomaremos ao longo da nossa vida. Ele já sabe quem é que vai decidir ser salvo e quem não vai decidir ser salvo. Quem vai aceitar a salvação e quem vai rejeitar a salvação. Paulo diz que Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem.
Mas vai acontecer isso? Não, nem todos serão salvos. Mas a vontade de Deus é que todos se salvam. Porém, ele respeita a vontade humana, ele respeita a decisão de cada ser humano. O nosso comentarista elenca também vários textos do Antigo e do Novo Testamento que mostram a possibilidade do ser humano tomar decisões e fazer escolhas. Portanto, a predestinação que fala aqui em Efésios não anula a capacidade do homem de receber ou rejeitar essa graça. Não existe graça irresistível. Não existe. O ser humano pode resistir, sim, ao chamado do Evangelho. E, infelizmente, há muitos que fazem isso. Endurecem o seu coração para o Evangelho, endurecem o seu coração para o bem, têm a oportunidade de servir a Deus, mas jogam fora essa oportunidade. Esses dois princípios não se excluem, ou seja, Deus, que conhece tudo e pode tudo, não anula a responsabilidade e o direito da humanidade, criada por Ele, com o dom do livre-arbítrio, em optar pelo caminho a seguir. Então, seja lá o que acontecer conosco, salvação ou perdição, nós temos parte nisso, porque nós também decidimos, nós também escolhemos. Passamos então ao segundo tópico. Você faz parte da igreja. Versículos 11 a 14 de Efésios 1. A igreja é herdeira de Deus, é o primeiro tópico. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso significa que todos os benefícios espirituais experimentados pelo cristão decorrem da nossa posição em Cristo. Enquanto estivermos em Cristo, nós somos beneficiados espiritualmente. Quando não estamos em Cristo, nós não temos mais esses benefícios espirituais. É mais ou menos como uma pessoa que tem direito a vários benefícios, como plano de saúde, vaga no estacionamento, salário diferenciado, por causa da sua posição de chefia numa repartição, num órgão público, numa empresa privada. A partir do momento que aquela pessoa perde aquele cargo, todos os benefícios que ela tinha somem, são revogados. Então veja que conosco acontece a mesma coisa. Portanto, a nossa maior preocupação deve ser: será que eu estou em Cristo? Porque se eu estiver em Cristo, eu tenho benefícios espirituais. Quando eu não estou em Cristo, eu perco os meus benefícios espirituais. A igreja é, ao mesmo tempo, herança e herdeira de Deus. Como pode ser isso? Significa que nós somos herdeiros de uma nova criação, de um novo céu, uma nova terra. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é transferida por herança aquilo que pertence a Deus. Na condição de povo de Deus, nós somos participantes de tudo que é dele, como co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Cristo herdará todas as coisas e nós herdaremos tudo junto com ele. O segundo item vem falando que a igreja é para louvor de Deus, para louvor da sua glória. Não estamos falando simplesmente aqui de entrar num templo e cantar louvores. Não é só isso. A igreja, ela deve existir para quê? Para que os homens vejam a igreja e louvem a Deus e enaltecem a Deus. Inicialmente, o plano de salvação passava pela nação judaica. Os judeus deveriam ser a expressão da glória de Deus. A escolha e a chamada de Abraão apontam nessa direção. Mas o que acontece? A partir do momento que os judeus rejeitam a Jesus, a partir do momento que Jesus vem para o que era dele e os seus não o receberam, a todos que o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Concluímos, então, que não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, o povo israelita como um todo falhou, rejeitar a Jesus. Mas Deus garante o seu plano de salvação para a humanidade através de quem? Da igreja. A igreja é formada pelos dois povos, judeus e gentios. Judeus e não judeus. Dos dois povos, Deus faz um povo só. Deus não coloca os judeus no meio dos gentios e nem os gentios nos judeus. Ele pega dos dois povos e constitui um terceiro povo. No terceiro item, nós vemos que a igreja é selada com o Espírito. Ou seja, o selo é o penhor, a garantia, é isso que significa penhor, garantia do Espírito no processo de salvação. O Pai planejou, o Filho fez a expiação, pagou o preço, e o Espírito Santo conclui a obra convencendo o mundo de todo esse processo do pecado, da justiça e do juízo.
No mundo antigo, o selo representava o símbolo pessoal do proprietário ou do remetente de alguma coisa importante. Por isso, tal como numa carta, distinguia o que era verdadeiro daquilo que era falso, daquilo que era espúrio. O selo naquela época não era como esses nossos atuais, não era um pedaço de papel que você colava em outro pedaço de papel para significar que o correio podia entregar. Não, nada disso. O selo era um carimbo feito em barro, feito em metal, em madeira. Então, quando aquela pessoa, aquele rei, aquela autoridade assinava um documento, uma carta, derramava cera quente ou outro tipo de substância que pudesse derreter ali numa parte da carta. E aí fixava o seu carimbo. Quando aquela cera endurecia, ficava a marca do carimbo daquela autoridade. Isso era o selo naquela época. E assim também, nos dias de hoje, o que é o selo na vida do cristão? Não é guardar um determinado dia da semana. Não é simplesmente carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não é nada disso. O selo do Espírito é uma marca, é uma prova que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Também não significa simplesmente a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. E isso às vezes leva a interpretações erradas de que as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, essas pessoas não teriam o selo de Deus. Não é bem assim. Aqui o selo do Espírito não se confunde com o batismo com o Espírito Santo. É algo invisível, espiritual, que só Deus realmente conhece, mas que todos nós devemos buscar, que este selo esteja na nossa vida. O terceiro tópico vem falando como orar pela igreja. Paulo intercede em favor da igreja de Éfeso, para que eles venham a compreender o seu grande potencial espiritual. Aqui a gente pede que você dá uma olhada com bem calma no livro de Atos dos Apóstolos sobre o trabalho do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso. Paulo esteve ali naquela cidade durante 3 anos. Assim, a igreja de Éfeso era um lugar muito difícil de você ser cristão. Era uma cidade muito idólatra, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde as imoralidades sexuais eram vistas como algo normal, faziam parte do culto aos deuses. Na cidade de Éfeso ficava uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, uma grande construção onde vinham pessoas de toda a Ásia, de todo o Oriente, para peregrinar, para pagar promessas, para fazer votos. O livro de Atos dos Apóstolos, inclusive, registra um grande tumulto que houve na cidade de Éfeso quando o evangelho começou a ser pregado ali, porque as pessoas foram aceitando a Cristo e foram deixando o culto da deusa Diana. Portanto, isso trouxe prejuízo aos artesãos que faziam amuletos, talismãs e outras oferendas ali daquela deusa, a tal ponto que eles se rebelaram e causaram uma grande confusão. Isso está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Também é muito tocante em Atos capítulo 20 o discurso de despedida do apóstolo Paulo aos crentes na cidade de Éfeso. É um dos trechos mais tocantes que nós podemos imaginar de um pastor, um verdadeiro pastor, se despedindo da sua igreja. Paulo sabia que não voltaria mais a Éfeso. A comunicação dele com os irmãos é somente esta carta, mas ali você vê o amor e o cuidado daquele plantador de igrejas e de uma pessoa que durante 3 anos trabalhou ali com aqueles irmãos. Pois é para esses crentes que é esta carta que estamos estudando. O primeiro tópico vem falando sobre orar por espírito de sabedoria e revelação. Aqui, aquele que ouve e responde às orações é descrito como sendo o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, mas frequentemente ele é chamado de o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, o Deus que Cristo reconhece e nos revela. Paulo está orando por uma manifestação especial, que ele chamou de espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, de Deus. Aqui não se confunde com a mente natural do homem, vai muito além para o conhecimento das coisas de Deus. Para o apóstolo Paulo, o evangelho era tão maravilhoso que era impossível as pessoas verem a glória dessas boas novas e desfrutar delas, a menos que fossem ensinados por Deus. O segundo item vem nos falando para orar por um coração iluminado. O nosso coração, naturalmente, ele vive em trevas. Somente quando a luz do evangelho brilha nele,
é que podemos realmente contemplar a Deus na sua formosura, na sua glória, na sua totalidade, é que podemos ter um vislumbre das belezas celestiais. Quando Cristo veio, a sua vinda, sua primeira vinda, ele veio como ser humano, nascido de Maria, era como se fosse um alvorecer de um novo dia. Era como se fosse o fim de uma longa noite de trevas, mas ainda não era o dia completo. Fora de Jesus, os olhos do coração dos homens estão fechados nas trevas do pecado, nas trevas da ignorância, do desespero. Mas quem recebe a Cristo em sua vida tem os olhos iluminados, enxerga além do que as pessoas comuns percebem, enxerga com os olhos do coração, passa a enxergar como Deus enxerga. Essa é uma capacidade que muitas pessoas não têm. Às vezes até alguns cristãos ainda não têm essa condição de ver como Deus vê. Mas é isso que o apóstolo Paulo está orando aqui, para que nós tenhamos um coração iluminado, que não é apenas esse coração que bate no nosso peito, mas é o centro das emoções, o centro da personalidade. O apóstolo Paulo ora para que os leitores venham a conhecer a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória que os espera como herança eterna. No terceiro item, fala sobre orar pelo conhecimento da grandeza de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele quer que as pessoas possam entender e conhecer a grandeza do poder de Deus. Aqui poder é o grego dunamis. É daí que vem a nossa palavra dínamo, dinamite. Significa que muitas vezes não entendemos o que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar. Às vezes nós imaginamos Deus limitado pelas nossas próprias limitações, mas não, aqui o apóstolo Paulo está pedindo, está orando para que os crentes entendam o que Deus pode fazer, até onde vai o poder de Deus, o que ele pode realizar se nós crermos. À medida que as pessoas recebem sabedoria, revelação, são iluminados pelo Espírito de Deus, vão compreendendo mais e mais a riqueza dessa herança, a suprema grandeza do seu poder. Paulo utiliza termos superlativos como suprema grandeza do seu poder, eficácia da força do seu poder. Parece uma redundância se referir ao poder de Deus com essas coisas, mas é a maneira do apóstolo expressar que o poder de Deus está acima de todos os demais poderes e que aquilo que ele faz vai funcionar. Talvez não funcione da maneira como nós pensávamos. Talvez o agir de Deus seja bem diferente do que nós imaginávamos. Quantas vezes nós passamos por lutas, dificuldades, situações e traçamos 1001 possibilidades de como Deus vai resolver aquilo, e quando Ele resolve agir e intervir, o seu agir é diferente de tudo que nós tínhamos imaginado. Vai contra todas as nossas possibilidades. É isso que o apóstolo Paulo está orando aqui, para que os crentes na cidade de Éfeso entendam quão grande é o poder de Deus na vida deles. Conclui aqui o nosso comentarista com a aplicação pessoal. É através da igreja que a verdade e o propósito do reino de Deus são conhecidos e proclamados na terra. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e você vai aprender muito mais na sua escola bíblica dominical. Visite também o nosso blog palavravivaefiel.blogspot.com e baixe gratuitamente esta e muitas outras lições da escola bíblica dominical para abençoar a sua vida. Deus abençoe a todos.